Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, que diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, ao contrário, coloca no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero introduzir da seguinte maneira. Você tem fome. Você tem fome por algo. Você tem sede por algo. Você tem interesse por algo. Você tem expectativa por algo. Eu tenho certeza que cada pessoa que está nesse lugar essa noite não nasceu para ter uma vida ordinária, não nasceu para ter uma vida comum, sem significado. Eu tenho certeza que você sente que você tem duas escolhas. Eu sei que você sente que te restam apenas duas escolhas. Ou você acreditar que você é um acidente, que você é um aborto do universo, ou você é um projeto de Deus. Você tem a escolha hoje de você acreditar que a sua vida é um acidente, ou que você é um plano, um projeto precioso de Deus. Você pode fazer essa escolha em alguns momentos importantes da sua vida, mas a grande realidade é que ela se reflete no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a pergunta que eu te faço é: você anda, caminha, suas escolhas estão compatíveis com essa crença? Será que as suas ações, as minhas ações, será que nossas ações estão compatíveis, são coerentes com o que nós acreditamos para a nossa vida? Se nós nascemos não por acidente, ou se nós nascemos e entendemos que temos um propósito, a Bíblia fala: andai, pois, dignos da vocação pela qual fostes chamados. Existe uma maneira de caminhar que reflete, que transmite para o mundo a sua escolha. Nós sabemos que palavras hoje em dia não têm crédito como eram para ter. E você sabe que da mesma maneira, preste atenção nisso, da mesma maneira que muitas vezes uma promessa proferida pela via oral, muitas vezes não tem crédito. Você combina um compromisso e não corresponde ao compromisso. Você combina uma proposta, combina uma negociação e muitas vezes aquilo não se cumpre. E então a gente sabe que por causa dessas deficiências no valor que nós atribuímos à palavra, aos compromissos que nós assumimos, as pessoas se valem de alguns artifícios para fazer valer aquilo que foi acordado, como contratos, como testemunhas, como assinaturas, como cheques, né? Eu ouvi falar que existe uma pessoa aqui em Nova Friburgo que apenas a assinatura dela tem valor. Se ela escrever no papelzinho um valor e assinar, você pode entrar numa loja e comprar com aquilo. Em loja de tecido. Porque a palavra dessa pessoa tem valor, tem crédito. E da mesma maneira, no mundo espiritual, o que sai da nossa boca dá o valor a nós. Nós temos um valor por Deus, mas nem sempre a nossa palavra tem o mesmo valor do que nós temos para Deus. Porque nós não atribuímos o mesmo valor que nós recebemos de Deus às nossas palavras. Faz sentido? Então a Bíblia fala: crie, por isso falei. É muito importante você entender qual a expectativa que você tem para que você possa fazer declarações que sejam compatíveis com essa expectativa. Nós vamos falar hoje sobre o tema que vai permear essa mensagem. O tema é fé, o tema é expectativa. Eu quero compartilhar com você algumas histórias sobre isso. E eu quero estimular, eu quero jogar sal na sua língua, para que você saia aqui com sede de ter uma experiência real, significativa, transformadora, épica na sua história, um divisor de águas. E eu quero dizer para você, é hoje.
por que não? Por que não hoje? Por que não agora? Por que não você? Se você foi criado por um tempo assim, se você foi criado por Deus para experimentar isso. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Ele já nos predestinou para experimentar essas coisas. Para desfrutar dessas coisas. Amém? Existe algo preparado para você. Existe algo que Deus tem preparado para cada um de nós. Isso está disponível agora mesmo. É hoje. Vamos começar por esse texto. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Não se acende uma candeia para colocá-lo debaixo de um cesto. Eu não sei se você consegue perceber, mas esse texto fala sobre expectativa. Porque se você tem fogo, ninguém que tem fogo acende isso para desperdiçar isso. Então, se você tem a expectativa correta sobre aquilo que você recebe de Deus, você vai tomar uma atitude que dá sentido, que dá valor. Você vai enfatizar, você vai valorizar, você vai exaltar, você vai promover aquilo que você acredita que vem de Deus. E está escrito que isso nesse texto. Ninguém que tem fogo coloca ele debaixo de uma mesa. E aqui não fala fogo, fala lâmpada, luminária, candeia. Mas é o seguinte, a palavra no original, luknos, quer dizer tipo aquela lâmpada do Aladim, sabe? Aquela lâmpada assim, ali ficava ali dentro óleo, azeite. E você coloca o fogo, e então você ilumina. Nos tempos bíblicos não existia eletricidade, naturalmente, não é verdade? Biblicamente, toda vez que fala de luz, inevitavelmente, invariavelmente, a gente vai estar falando de fogo. Não tinha como ter luz sem fogo. Faz sentido? Não existe luz na Bíblia sem fogo. Não existe fogo sem combustível, sem faísca. Vou continuar o texto. Ao contrário, coloca-se sobre o velador, no original, luknia. Assim ilumina todos que estão na casa. Essa palavra ali, eu fui fazer uma pesquisa essa semana, e eu vi que ela ocorre no capítulo 9, versículo 3 de Hebreus, que descreve as peças do santo lugar. A mesa com os pães da preposição e o candelabro. E olha que interessante, o candelabro, aquela área do santo lugar, ele era a área de atuação do sacerdote. Mas nós tínhamos também no tabernáculo o santo dos santos, que só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Beleza? Era atribuição, incumbência do sumo sacerdote trazer o fogo e o azeite para acender o candelabro ali no santo lugar. Estão me acompanhando? Então, era atribuição de quem trazer o fogo e o azeite? Sumo sacerdote. Nós temos, porém, um sumo sacerdote. Quem é? Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso caminho para o Pai, o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele nos concedeu duas coisas. Óleo, um símbolo do Espírito Santo, e fogo, batismo no Espírito Santo. Jesus nos deu um presente. Óleo e fogo. Então não tem como você iluminar sem uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Estão me acompanhando? Não tem como você influenciar com os valores, com a presença de Deus num ambiente, numa geração, sem receber do Espírito Santo fogo e unção. Fogo e unção. Eu quero dizer para você hoje, nós precisamos de duas coisas na nossa vida: fogo e unção. Nós precisamos de uma experiência com a glória de Deus. Nós precisamos disso. Você tem fome do quê? Eu quero dizer para você novamente, você tem interesse por alguma coisa. Você tem fome por alguma coisa. A questão é, isso é colocado em nós, não é mérito nosso ter fome ou sede pela presença de Deus. Isso vem pela graça. Deus compartilha em você um desejo para estar na presença dEle. A questão é, se isso fica retido em nós, porque Ele deposita essa fome sobre nós, mas essa fome precisa voltar para Ele em adoração. Eu vou continuar essa ilustração do tabernáculo.
Então, qual era a atribuição do sacerdote? Do sumo sacerdote era trazer fogo e azeite, amém? Do sacerdote, apenas do sacerdote, era liberar o incenso, cara. Liberar o incenso. Liberar perfume no ambiente. Nós, segundo está escrito, registrado na Bíblia, nós somos povo santo, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos reis e sacerdotes, sacerdotes reais, nação santa, sacerdotes reais. Nós somos sacerdotes. E qual é a expectativa do céu a nosso respeito? É que a gente tenha uma resposta. Sabe qual é a resposta? Incenso. Sabe o que é incenso? Incenso é adoração. Incenso é obediência. Incenso é quebrantamento. Incenso é serviço. Incenso é oferta. É a sua resposta ao que o sumo sacerdote te deu. Ele colocou algo dentro de você. Ele colocou fome. Ele colocou expectativa. Ele colocou algo borbulhando no seu espírito. Mas o que você faz com isso? Eu quero te fazer uma pergunta essa noite muito séria. Olhem para mim. O que você faz com a fome que Deus colocou no seu coração? O que você faz? Eu dei carona ontem para um casal, muito tempo que eu não via, e eles entraram no carro comendo skinny de presunto. Você sabia que existia isso ainda? Eu não tinha visto, não. Lembram de skinny aí? Todo mundo familiarizado com isso? E estavam comendo skinny de presunto. Isso me fez lembrar de uma ilustração que eu tive muito tempo atrás, que muitas vezes a gente está morrendo de fome. E o que a gente faz com a nossa fome? A gente busca o que é para saciar a nossa fome. E muitos de nós, às vezes, está na rua, está na correria e buscam um skinny, né? Algo que tem sabor, que parece, mas não é. Parece presunto, mas não é presunto. Tem gosto de presunto, mas não é presunto. E a gente se entope daquilo que não traz nutrição para a nossa vida espiritual. E nós ficamos debilitados, adoecidos espiritualmente. E se o nosso espírito está adoecido, a nossa alma estará também. Você quer ver uma pessoa com a alma saudável, uma pessoa que anda no espírito. Porque o espírito rega a sua alma, abastece, refrigera a sua alma, te leva para pastos verdejantes. E você caminha na presença de Deus. E existe algo especial que acontece com isso. O que você tem feito com a sua fome? Onde você está dedicando a sua fome? No que você está matando a sua fome? Eu sei que você não está aqui por um motivo qualquer. Porque se você entrou aqui para ser o mesmo, para continuar da mesma maneira, eu tenho um conselho para te dar. Fique em casa. Por quê? Porque se você vem para cá, você tem que vir com o desejo, com o entendimento. Eu vou para uma casa de propósito. Eu vou me reunir com uma família que sabe a sua identidade e vive o seu propósito. Pessoas que escolheram saciar a sua fome, a sua sede em Deus. Se você vem aqui para permanecer o mesmo, continuar a mesma pessoa e viver uma vida medíocre, mediana, sem objetivo, sem propósito, sem entender a sua identidade, fica em casa. E eu tenho um entendimento que eu tenho que, meu irmão, dar passo. É aqui, Espírito Santo, é aqui, para onde eu vou, qual decisão eu tomo. Alguns estão impacientes comigo e falam, toma logo uma decisão. Mas eu me recuso a tomar uma decisão natural, porque esse projeto não é meu. Essa igreja tem um pastor e não sou eu. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso bom pastor, amém? Então, nós queremos ser, como igreja, dirigidos pelo Espírito Santo. Nossos períodos de adoração no Connect, sexta-feira, têm sido absurdos, sim ou não? É surpreendente, é absurdo. As pessoas se debulhando em lágrimas, se rendendo, deitadas no chão, queimando no fogo do Espírito Santo. Pessoas sendo completamente transformadas aqui às sextas-feiras. É um momento incrível, maravilhoso. A gente tem bebido no seminário, a gente tem bebido nos Connect. O culto passado acabou 10h20 da noite, porque estávamos mergulhados na glória de Deus. Isso
é um sinal de algo que Deus está fazendo poderosamente. Nós estamos experimentando algo precioso. Isso só vai intensificar. Isso só vai aumentar. A presença de Deus vai cobrir essa igreja como um véu denso. As pessoas vão passar para ir para o The Best, para o Sushi Ban, e vão entrar aqui porque estão sentindo algo. Assim como nós já temos membros da nossa igreja que simplesmente são vizinhos aqui. E ouviam a passagem de som nossa domingo à tarde e falavam assim, que é isso? Que som é esse? O que eu estou sentindo? E viam e começaram a frequentar a nossa igreja por estarem próximos aqui. Pessoas que vieram aqui no gramado nosso para passar uma bela tarde, num dia de sol, e foram atraídas a ter um encontro com Deus nesse lugar. Eu vou te dizer, a gente não está brincando, meu irmão. Eu não estou sacrificando à toa. Sabe por quê? Porque o sacrifício é a minha resposta a Deus. Eu amo vocês, Deus me deu o coração dele por vocês. Eu intercedo por vocês todo dia, 4 horas da manhã. Sabia disso? Sabe por quê? Porque eu sirvo a Ele, eu ministro a Ele, eu como sacerdote. Não mais especial do que vocês. Tão sacerdote quanto vocês. Vocês estão me entendendo? A minha resposta é queimar o incenso. E eu quero te inspirar essa noite a você fazer a sua parte. Queimar o seu incenso como? Como? Através da sua obediência, através do seu sacrifício, através da sua renúncia, através da sua dedicação, através da sua adoração, da sua expressão. Cara, qual é a sua arte? Como você se expressa melhor? Eu quero te perguntar isso. Você se expressa melhor pintando? Cara, traz o seu cavalete. Eu estou autorizando a igreja inteira. Se você quiser passar todo mundo com 1 milhão de cavaletes aqui dentro. E quiser vir aí, pode fazer a sua expressão. Vem aí, cara. Se você quer dançar, fica à vontade, dança o quanto você quiser, traz seu lenço, traz o que você quiser, não me importa. Esse é um lugar que nós viemos para acender o incenso e trazer a nossa resposta ao sacrifício do Cordeiro. Aquilo que o sumo sacerdote nos entregou, fogo e unção. Amém? Sinta-se livre. Se você escreve, vem durante o culto, traz aí o seu negócio e começa a escrever, cara. Começa a fazer suas poesias, seus poemas, seja lá o que for. Qual é a sua arte? Qual é a sua expressão? Eu gosto de... Eu amo ajudar. Eu amo servir. Então vem servir durante o culto. Vem servir no som. Vem servir no louvor. Vem servir na cantina. Vem servir no kids. Vem servir na portaria. Vem servir arrumando a igreja. Sirva da maneira que você quiser. Expresse. Responda ao Espírito Santo. Nós estamos aqui para encher esse ambiente de adoração, encher com a nossa resposta, oferecer o nosso coração, oferecer o nosso sacrifício. E aí eu lembrei daquela passagem de Gideão, né? Deus tinha uma grande batalha para eles conquistarem. Deus tem uma grande batalha para a gente conquistar. Mas tem gente demais. Era necessário que aquelas pessoas que estavam reunidas ali fossem pessoas com um só objetivo, com um só coração, estarem completamente ali mergulhadas, sabe? Mergulhadas, sabe? Os caras que Gideão selecionou eram os caras que se agachavam e eles bebiam e traziam a água aqui, porque eles mantinham-se uma postura de prudência, uma mão na espada. A outra bebia água. Mas tinha aqueles que largavam suas ferramentas e se deitavam completamente ali. Não largue suas armas, meu irmão. Não largue o seu propósito. Não largue o seu objetivo. Não abra mão da sua identidade. Quando você for se deleitar na presença de Deus, não abra mão. Quando você for fazer qualquer ação, qualquer atividade durante a sua semana, não abra mão da sua postura. Não abra mão das suas armas. Porque Deus está preparando, separando um exército para a gente transformar a realidade dessa cidade. Nós fomos chamados para isso. Não fui eu que fui chamado para isso. Nós fomos chamados para isso. Deus te reuniu, Deus te trouxe para essa família. Deus te plantou aqui com um propósito, com um objetivo, para a gente ser um canal desse rio aqui nessa cidade. Ser uma fonte. Olha que legal. O exército de Gideão foi posicionado ao redor do monte, sobre um exército que era muito mais numeroso do que eles. O desafio que nós vamos vencer e superar é muito maior do que nós temos condição, naturalmente, de conseguir. Não temos. Se o desafio que você sente Deus te fazendo, você consegue fazer de forma natural, então quem está te fazendo o desafio não é Deus. O seu desafio vai sempre ser além das suas capacidades. Amém?
Deus tem um desafio grande para a gente, uma grande vitória. E Ele está posicionando cada um em pontos específicos dessa cidade. E quando a gente quebrar o nosso vaso, cara, sabe o que tinha dentro daquele vaso? Tinha uma trombeta e tinha uma tocha. Quando a gente quebrar o nosso vaso, quando a gente se quebrantar, um som será liberado e um fogo vai consumir, vai arder, vai iluminar, vai influenciar. E isso vai colocar os nossos inimigos desbaratados, confusos, confundidos. Envergonhados e confundidos serão os que sem causa nos perseguem. E eu declaro esse versículo sobre essa igreja. Em nome de Jesus. Tem alguém aí? Amém. Onde está a sua fome? Você está colocando a sua fome em quê, cara? Está colocando a sua fome aonde? Deus vai fazer algo precioso. Esse é o dia, esse é o tempo. Essa semana eu e minha esposa, a gente esteve participando de uma conferência durante 3 dias. Nós ganhamos um presente de estar nessa conferência, essa grande oportunidade de estar nessa conferência, ser ministrado. E eu recebi várias palavras proféticas ali, tanta glória de Deus que eu fiquei até perdido ali. 2 palavras eu lembro que ficaram muito claras. Deus tem um novo som e uma nova unção para nós. É um novo tempo para nós. Deus vai derramar isso. E o nosso objetivo aqui não é outro. Não estamos aqui para ser uma igreja que tem atividades. Eu descobri essa semana que o Espírito Santo não se move em boas igrejas, porque boas igrejas não precisam do Espírito Santo. São bons clubes, bons sistemas, mas nós somos uma igreja que precisa desesperadamente do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Sabe por quê? Se não tiver o Espírito Santo aqui, não tem sentido nenhum. Eu quero te dar uma palavra, eu tenho uma palavra para você. Quantos querem receber uma palavra? Existia uma história, ali no livro de Reis e Crônicas, que é a história de Davi, Saul, Davi, Samuel, o livro de Samuel também. Conta a história desses 3 homens, Saul, Samuel e Davi. Quem era Saul, quem era Samuel, quem era Davi? Saul era o representante do homem do passado. Preste atenção nisso. Samuel era o representante, o homem do presente. E Davi era o representante do homem do futuro. Deixa eu te explicar. O que um homem do passado tem? Ele tem estrutura. Ele tem recursos. Ele tem reputação. Um dia, Saul matou seus milhares. Saul tinha um exército. Saul tinha um palácio. Era um homem que construiu algo, que tem algo, que possui algo, mas não possui o óleo. Perdeu a unção. Deus desprezou Saul. São pessoas que têm a estrutura, mas não têm o óleo. E Samuel, quem era Samuel? Apesar de ser muito mais idoso, ele mesmo ter ungido Saul como rei, Samuel era um homem do presente. É um homem que carrega óleo. É um homem que carrega unção. Olha que louco. É um homem que carrega unção. Era um homem que foi ungir Davi com um chifre. E do seu chifre escorria o azeite. Que o chifre é um símbolo de autoridade. Então, quando você unge com o chifre, você está ungindo autoridade. Você está estabelecendo autoridade sobre alguém. Eu e Isabela fomos ungidos pelo Blaine Cook ao ministério pastoral. E ele pegou o chifre com óleo e derramou sobre a nossa cabeça. E isso que aconteceu. Samuel era um homem que andava com óleo da unção. Era um homem que andava no azeite. Era um homem que andava perfumado. É o homem do presente. E Davi era um homem do futuro, porque tinha um futuro pela frente. O que Davi tinha? Ele não tinha estrutura. Entendeu? Ele não tinha um azeite. Mas o que ele tinha? Ele tinha um chamado. Ele tinha uma promessa. Existem 3 tipos de pessoas. Quem você é? É alguém que um dia teve uma experiência com Deus. Um dia Deus te usou para fazer algo. É alguém que tem uma reputação, que carrega um caráter, uma construção. Carrega tudo, menos a unção do Espírito Santo. Existe um segundo tipo de pessoa, que é alguém que carrega a unção. Onde chega, transforma a atmosfera, transforma o ambiente.
porque anda ungido. É alguém que empodera pessoas, é alguém que trabalha, é alguém que promove o reino. E existe aqui também entre nós pessoas que não têm nada a não ser um chamado, nada a não ser uma promessa, nada a ser um futuro. A nova geração que Deus está levantando. Quem estava anteontem aqui, sexta-feira, quem estava aqui sexta-feira, nós vimos uma grande manifestação de Deus no meio dos nossos jovens, não foi? Eu chamei à frente pessoas com menos de 25 anos. E nós fizemos uma roda ao redor deles. Nós começamos a liberar a presença de Deus. E eles choraram, eles rolaram no chão, e eles gritaram. E as crianças também. E nós vimos as crianças orando pelos adultos. Nós vimos Samuel, Benjamim, Cael. E eles saíram correndo e abençoando e orando com os adultos. Porque eles são a faísca. E nós, os adultos, somos a lenha, cara. Começa neles, acende neles. Mas sem nós, não tem consistência, não tem durabilidade, não tem sustentabilidade. Então nós precisamos, e isso, o nome disso é uma igreja, porque o mover de Deus não se restringe a uma geração. O mover de Deus é a igreja. É a igreja que promove o reino, amém? Estão me acompanhando? Você é um sacerdote. E a sua resposta é o seu incenso, a sua resposta é a sua adoração, a sua resposta é o sacrifício e a sua obediência. Mas olha que interessante, sabe o que tinha na orla das vestes dos sacerdotes? Olha que interessante. Tinha ali um sino e tinha ali uma fruta. Tinha ali o fruto. Fala, sino, fruto. O fruto ali era romã, era uma romã revestida de ouro. E ficava vários sino, romã, sino, fruto, na orla. E a Bíblia fala que enquanto o sacerdote caminhava, ele fazia o barulho, porque o fruto batia no sino, o sino batia no fruto. Estão me acompanhando? O fruto batia no sino, o sino batia no fruto. À medida que o sacerdote caminhava, ele liberava um som. Existe um som que você libera enquanto você caminha. Existe um som que você libera enquanto você anda em direção ao propósito da sua vida. E esse som é liberado quando o fruto do Espírito Santo bate com o símbolo dos dons do Espírito Santo. Se você não tem fruto, você não libera um som. Se você não tem um dom, você não libera um som. Deus tem dons do Espírito Santo para compartilhar com você. E a Bíblia fala que o único pré-requisito para você receber um dom é desejar ardentemente. Buscai com zelo os dons. Buscai com zelo. Existe um presente para você. Existe um presente para você. E para mim, eu já ministrei, isso não faz sentido, para mim ficava um pouco confuso essa passagem, porque a raiz da palavra dom significa prêmio. Presente. E presente a gente não merece, tá certo? E eu falei, tem alguma coisa errada. Buscai com zelo os presentes. E aí fala que o Espírito Santo distribui os dons pela graça. Então, se eu recebo de graça, não tem mérito nisso. Não é um prêmio, é um presente. Estão me acompanhando? Os dons não são um prêmio, não é uma recompensa para quem se dedica. Os dons são um presente para quem deseja. Vou repetir. Os dons não são uma recompensa para quem merece. Os dons são um presente para quem deseja. E aí o que acontece? Eu olhei no original, a palavra buscar e com zelo significa você desejar ardentemente, desejar suficientemente para convencer alguém a te dar um presente. Então, assim, o que meus filhos fazem no Natal, no Dia das Crianças? Eles desejam ardentemente o seu presente. Eles falam, eu quero isso, eu quero aquilo. Papai, eu queria muito isso. E eles ficam desejosos daquilo. E nós, pais, temos prazer em compartilhar presentes com os nossos filhos. Deus tem prazer em compartilhar os dons com você. Dons de profecia, de palavras de conhecimento, de palavras de sabedoria, dons de milagre, dom de cura,
dom da palavra, dom de línguas, dom de discernimento de espíritos. Deus tem 9 dons para compartilhar com você. Para quê? Para que você, enquanto você caminhar sobre essa terra, você libere um novo som. Você libere a glória de Deus. Amém? Mas não adianta você ter os dons se você não tem o fruto. E olha que interessante, você já viu uma romã? Uma romã, ela tem vários carocinhos dentro dela, né? Várias sementezinhas. Isso significa que o fruto já tem várias sementes plantadas dentro de você. Se você tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, você já tem o fruto dentro de você. Mas muitas vezes ele só está em estágio de semente ainda. A longanimidade, a mansidão. E você precisa o quê? Você precisa cultivar o dom. Você precisa cultivar a sua paciência. Você precisa cultivar a sua longanimidade, que traduzindo para os termos de hoje, seria algo próximo de resiliência. Perseverança. Você desenvolver a sua perseverança. E isso é resultado, isso é fruto de quem tem o Espírito Santo. Então, os dons é Deus operando através de você. E o fruto é Deus operando em você. Então, muitas pessoas julgam uns aos outros pelos dons. Esse é um homem de Deus. Olha como é que ele atua no dom. Mas a Bíblia fala que você conhece a árvore pelo... Então, como que as pessoas vão ver Jesus em nós? Pelo fruto. Amém? Estão me acompanhando? Ele está fazendo algo precioso. E ele quer acender. Ele quer acender. Ele vai acender pessoas aqui. Ele vai acender você. Agora, qual é a sua fome? Será que você tem fome para receber, para sugar? Eu dirigi alguns quilômetros, porque eu queria ter um encontro com a glória de Deus. A sua fome te leva até onde? A sua fome te leva a pagar que preço? E eu não estou falando de salvação, do preço que Jesus já pagou. Eu estou falando o que a sua fome vai te dirigir para você fazer. Porque você faz sacrifícios para um monte de coisa. É só você parar e pensar. Olha para a sua última semana. Que sacrifício você fez? De repente você juntou um dinheiro, economizou, abriu mão de alguns confortos para você pegar e reunir esse recurso para fazer uma outra coisa. De repente, você separou um tempo, agilizou algumas tarefas, correu com a sua rotina para você ter um tempo maior, para você ter uma experiência, ter um relacionamento, ter um momento de qualidade com alguém. Você fez um sacrifício. Seus sacrifícios te orientam ao quê? O seu sacrifício revela a sua fome. Vou repetir. O seu sacrifício revela a sua fome. Quer descobrir de que você está se alimentando hoje? Olha para os seus sacrifícios. Que sacrifício você está fazendo? Que renúncias você está fazendo? Por exemplo, acordar cedo é uma renúncia, é um sacrifício. Você está abrindo mão do seu sono. Dormir tarde, muitas vezes, você está indo dormir tarde porque você está fazendo sacrifício. Porque você está dando mais atenção para alguém. Você ia dormir, mas alguém da sua família, como acontece lá em casa, vamos ver um filme. Aí você fica até um horário um pouco mais tarde para ver um filme, para ter um tempo de qualidade com aquela pessoa. Você está fazendo um sacrifício. Você está abrindo mão de parte do seu descanso para isso. Que sacrifício você está fazendo? Onde está a sua fome? Onde está a sua sede? Eu quero declarar uma coisa. Você quer saber o que você vai viver? Começa a analisar o que você está sacrificando hoje. Quer saber a sua realidade de amanhã? Veja o que você está sacrificando hoje. E eu te pergunto, o que você está sacrificando hoje vai te levar para algum lugar. Esse lugar que você vai, com o seu sacrifício, te leva para um propósito pela qual você nasceu? Porque a pior coisa é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para ser. O texto continua. Bom, vou retomar, para a gente retomar o raciocínio. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do ceito. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Um resultado de alguém que tem fogo é que onde essa pessoa chega, ela ilumina. Ilumina quem? Todos que estão na casa. Não fala todo mundo que está na rua, não fala de poste na rua. O primeiro objetivo de Deus para você é você fazer uma diferença na sua casa.
E eu quero colocar isso em duas esferas. A sua casa, seu ambiente familiar, seu núcleo familiar, a sua família natural e o seu núcleo familiar espiritual, sua família espiritual. Você tem fogo dentro de você que essa igreja precisa. Amém? Você tem um combustível dentro de você que essa igreja precisa. Se você não queimar, nós teremos a nossa experiência limitada. Porque Deus quer compartilhar algo poderoso através de você. O mover de Deus não é exclusividade de quem está no palco. Na verdade, tem muito pouco a ver sobre o que nós fazemos no palco. Às vezes por causa da sua adoração, às vezes por causa de aí, que Deus está ouvindo, a gente vive uma manifestação grande da presença de Deus aqui. Que homem você é? Você é o homem do passado, que um dia esteve no mover, um dia esteve na presença, um dia conheceu Deus, um dia teve uma revelação. Você é o homem do presente, que caminha no óleo, na presença de Deus, na unção do Espírito Santo. Ou você é alguém que foi chamado para algo grande, para construir algo grande nessa cidade. Como você se enquadra hoje? Quem é você? Primeiro a gente ilumina o que a gente tem em casa. Interessante que você já tentou se olhar no espelho no escuro? O que acontece? Nada. Ninguém se vê. O resultado de iluminar na sua casa é que todos ao seu redor vão se ver, vão se enxergar, vão enxergar a sua natureza espiritual, vão enxergar a sua condição espiritual, vão enxergar a sua natureza, a sua identidade. Identidade. Só sabe a sua verdadeira identidade quem carrega unção e fogo. Porque olha no espelho e consegue se ver. Consegue se enxergar. Qual é o espelho? É a palavra. Você olha para a palavra, muitas vezes você olha e não entende nada. Por quê? Você precisa de que alguém ou acenda a luz para você, você precisa estar perto de alguém que tem a revelação, que tem o fogo, que tem o óleo, ou você precisa você mesmo receber do sumo sacerdote o fogo e o óleo do Espírito Santo. E aí você olha para aquilo ali e você vê, caramba, olha como eu estou hoje. Olha a identidade que Deus está me mostrando, olha quem eu realmente sou. E a pessoa que sabe que é filho, que sabe a sua identidade espiritual, sobrenatural, quando caminha, cara, libera um som. Quando caminha, ilumina. Quando caminha, faz a diferença. Gera, proporciona experiência que as pessoas descobrem um pouco mais sobre a sua verdadeira identidade celestial. E mais, a melhor maneira de fazer isso não é comunicando para alguém uma característica que ela tem. Vem comigo, presta atenção. Andar iluminando não significa que você vai ficar andando falando assim, ó, você é assim, você é assado, você é aquilo outro. Não é isso. A melhor maneira de você comunicar a identidade celestial de uma pessoa, sabe qual é? Presta atenção. A melhor maneira é pela maneira com que você trata essa pessoa. A maneira que você trata as pessoas revela a identidade que você tem. Como você se enxerga diante de Deus. Se você enxerga a sua identidade de filho diante de Deus, você vai tratar as pessoas que estão na sua casa de maneira diferente. E elas vão se sentir à vontade, para assumir essa identidade. Minha esposa está se formando em psicologia, está no último período, graças a Deus, aleluia. E ela recentemente descobriu um dos meus autores preferidos de psicologia, se aprofundou nesse autor, um dos meus preferidos de psicanálise. Eu estudei também muitos anos psicologia. E ele tem um conceito muito interessante, ânimos e ânima. Ele fala que o sistema familiar, ele tem como se fosse máscaras, é como se fosse um teatro. E aí você tem papéis, personagens dentro de casa. E você atribui ao responsável, o pé no chão, o sensato, o empolgado. Aí você tem a ovelha negra, né? Toda família tem ovelha negra. Muitas vezes a pessoa não é a ovelha negra, não é rebelde, mas só sobrou para ela esse papel.
Chegou por último, esse papel é seu agora. Então a gente vive dando rótulos para pessoas que têm essência, que não precisam de rótulos. E para você experimentar, você precisa ter uma experiência com a pessoa. E a pior coisa que pode acontecer é você ter proximidade, você ter familiaridade, sem ter intimidade com a pessoa. Então, toda vez que você tem proximidade com alguém, mas você não tem intimidade, você vai tratar a pessoa segundo o rótulo. Tem alguém me ouvindo? Então, qual é a melhor maneira de você iluminar as pessoas dentro da sua casa e as pessoas fora da sua casa? Tratando elas segundo a identidade que Deus, a maneira que Deus enxerga elas, não a maneira que você imagina que elas sejam. Então, quando você começa a tratar, porque você enxerga um tesouro nas pessoas, você começa a criar algo. E esse algo é poderoso. O nome disso chama cultura da honra. É criar um ambiente. E esse ambiente borbulha de expectativa da manifestação de Deus. Continuando. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Qual é o nosso objetivo? Glorificar o Pai. Além de iluminar nossa casa, nós deixamos a nossa luz resplandecer diante dos homens. É muito importante que você entenda que existe um depósito de Deus no seu coração, no seu espírito, na sua alma. E acabou o tempo de você esconder isso. De você guardar isso debaixo da mesa. Não faz sentido. Bota para fora, cara. Expressa. Seja qual for a sua expressão, nem todo mundo fala bem em público. Nem todo mundo tem o temperamento extrovertido. Mas todo mundo tem uma possibilidade de expressar algo, inspirar alguém. Você pode fazer isso resplandecer, dando lugar a essa luz no seu interior, para que vejam as boas obras. Obras aqui no original é ergon, que a gente vê 135 ocorrências desse termo na Bíblia, e toda vez que se refere a essa palavra ergon, se refere à obra de Cristo na cruz. Então, qual é a nossa boa obra? A nossa boa obra é responder à obra de Jesus. É crer e responder. Não é inventar moda. Não é mudar o mundo. Jesus já mudou. O que a gente faz é responder e cooperar com o que Ele já está fazendo. Jesus fez algo. O Pai está fazendo algo. E o Espírito Santo fará algo através de você. É necessário que você creia e coopere com isso. Amém? Deus tem algo precioso para fazer. Qual é a sua expectativa? Você tem fome de quê, cara? Fome de quê? Expectativa de quê? E existe uma substância espiritual chamada fé. A substância daquilo que não se vê. Convicção de fatos que não se enxergam por vias naturais. Essa é a nossa maneira de caminhar. O justo viverá pela sua fé. Fé no original que é pistis, ou pistos, que significa crença. O justo viverá pelo que crê. Você crê no quê? Qual é a sua expectativa? A expectativa de que as coisas funcionem de que maneira? E o apóstolo Paulo diz, crie, por isso falei. E nós fazemos declarações sempre de acordo com a nossa fé. Então as nossas declarações são a maior comprovação daquilo que a gente crê. Então vigia bem, cara, com o que sai dos seus lábios. Porque o que sai dos seus lábios vai determinar a realidade que você vai viver. Sabia disso? Crie, por isso falei. No que você está crendo? E Jesus falou no livro de Lucas, direi a este monte, pule para o mar. E ele fala, se você crer e não duvidar. Muitas vezes a gente tem uma crença de que Deus é bom. Quantos creem que Deus é bom? Ele é um bom pai. Nele não há sombra nem variação. Toda boa dádiva vem de Deus. Deus é bom. Os planos que Ele tem ao nosso respeito são de paz e não de mal, para dar o fim que a gente deseja. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Todos creem que Deus é bom? Quantos creem que Deus é poderoso? Ele é Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Muitos de nós têm essa crença, caramba, Deus é poderoso. Ele é poderoso para transformar a minha realidade. Você crê nisso? Você crê que Deus é bom? Você crê que Deus é poderoso? Você crê que Ele é capaz? Mas muitos não sustentam a mesma fé, a mesma convicção a respeito da vontade de Deus.
Eu não sei se é da vontade de Deus que eu experimente essa realidade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O leproso chegou para Jesus e perguntou: mestre, se quiseres, podes me curar? Ele falou assim: se eu quero, claro que eu quero, ser limpo. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus quer fazer algo poderoso na sua vida. Jesus quer restaurar a sua vida. Quantos creem nisso? Então você crê que Deus é bom, você crê que Deus pode, você está querendo que Deus quer. Mas a Bíblia fala: crer não é suficiente. Se você crer e não duvidar. O problema é que a nossa fé, muitas vezes, passa pelos desafios e você começa a questionar. Aí a gente cai numa armadilha, que a nossa boca começa a declarar a realidade que a gente não quer viver. Tá difícil, tá brabo. Faça-se um favor e esqueça essas palavras, risca-elas do seu dicionário. Arranca-elas da sua cabeça. Tá difícil, tá brabo, perrengue, meu Deus, complicado, crise. Elimina completamente. Porque através da sua declaração você está confirmando que você crê. E você vai viver a realidade que você crê, que você declara. Qual é a sua expectativa? Se você crê que Deus é bom, tem alguém me ouvindo? Se você crê que Deus pode, se você crê que Deus vai, se você crê que Deus quer, então a sua declaração precisa ser compatível, coerente com o que você crê. E se você crê nisso, você vai viver isso.